Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Sandro Reis, membro do Clube de Leitura Kick-Off Digital. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre o livro Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Este livro foi a leitura do mês de abril de 2021 do nosso clube. E para conversarmos sobre esse livro, convidamos a pesquisadora Rosângela Cardoso, graduada em Letras Literatura pela Universidade Federal do Mato Grosso, com especialização em literatura confessional, pesquisadora da literatura de autoria feminina, com mestrado em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutoranda em estudos literários pela Universidade Estadual de Maringá, com pesquisa em andamento acerca da poética do silêncio em Ponciá Vicêncio. E peço para falar com ela. Como você chegou até as obras de Conceição Evaristo? Olá, gostaria de cumprimentar a todas, todes e todos, dizer que é uma honra muito grande poder partilhar um pouquinho com vocês a respeito de Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo, né? Dizer também que é um prazer participar do Clube de Leituras Kicaf Digital. Eu agradeço ao Sandro Reis por ter estendido a mim o convite. Muitíssimo obrigada. O meu primeiro contato com a literatura de Conceição Evaristo deu-se em 2014, devido ao meu ingresso no mestrado em educação. À época, eu tinha em mente uma proposta de pesquisa totalmente diferente, em que, de forma muito leiga, eu me propunha pesquisar a trajetória da escola a partir de um livro chamado Retratos da Escola, um livro que traz contos literários e em cada conto a escola é vista sob uma perspectiva diferente a partir daquele determinado conto. E eu, como boa amante da literatura, me encantei, me apaixonei e fiz o projeto em cima disso. No entanto, depois de fazer parte do programa de pós-graduação, eu precisei adaptar o meu projeto conforme a suposta orientação que eu teria, né? O suposto orientador que trabalharia comigo, que foi o professor da Unesp de Assis, Leonardo Lemos, e eu estava muito perdida, assim, porque até então eu não conhecia nada da literatura negra de autoria feminina. E numa dessas conversas, naqueles dias mais que o acadêmico está mais perdido da vida, numa conversa com a Constância Duarte, ela me apresentou o nome da Conceição Evaristo. Então foi por meio da professora Constância Duarte, pesquisadora da literatura de autoria feminina, que eu tive a oportunidade e a honra de conhecer até então a literatura de Conceição Evaristo, porque em nenhum momento na graduação, na especialização, ou até mesmo na época de ensino fundamental e médio, eu sequer tinha ouvido falar de Conceição Evaristo ou mesmo da literatura de autoria negra feminina, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com essa invisibilidade, esse apagamento, esse silenciamento institucional em torno da nossa autoria negra brasileira. Na obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, temos 15 contos curtos de leitura acessível. Tem a escrevivência que recorrentemente ela relata em suas entrevistas. Você poderia definir o que é esta escrevivência presente na obra e vida de Conceição? Olá, Sandro, que legal você perguntar sobre isso, porque é sempre muito bom falar da escrevivência, né? Como a própria Evaristo diz, a escrevivência é esse ato de insurgência que nós temos, que nós praticamos, que nós fazemos diante da condição de inferiorização epistêmica a que fomos
historicamente submetidos e submetidas, não é? Embora negros e negras sempre tenham feito uso da arte da escrita, Sandro, nós nunca fomos legitimados e legitimadas, né? Tanto no campo da intelectualidade quanto da própria literatura. Basta a gente pensar aí os anos de apagamento e silenciamento a que foi sucumbida o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, não é? Então, quando a Evaristo traz a lume o conceito da escrevivência, ela faz questão de reiterar para nós, negros e negras especificamente, que nós podemos contar a nossa história, que nós somos sujeito, que nós não somos apenas objetos na estante de outrem, sabe? Como historicamente fomos colocados, né, Sandro? Se você for pensar a literatura, por exemplo, todas as imagens que se tem de negros e negras são imagens estereotipadas. O homem negro está sempre colocado como ladrão, como traficante, como estuprador. A mulher negra sempre hipersexualizada, né? Como aquele corpo pronto para servir, mas que também pronto a ser abusada sexualmente. Um corpo que não está pronto para a maternidade, mas está sempre pronto ao sexo. Então, essa é uma imagem estereotipada que a literatura hegemônica por muito tempo, né, e ainda de certa forma em vigência, faz questão de disseminar. E a nossa escrevivência vem justamente com o intuito de borrar essa imagem hegemônica que historicamente, culturalmente, socialmente foi disseminada a respeito do povo negro. Então, de maneira muito didática, sim, Sandra, eu diria para você que a escrevivência é esse movimento de insurgência diante da imagem hegemônica que foi construída de nós. Nós estamos aqui, como diz a Conceição Evaristo, para falar pelos orifícios da máscara do silenciamento, mas também para borrar essa imagem estereotipada e hegemônica que durante muito tempo e que ainda esteja em vigência, ainda está em vigência, né? Ainda nos querem dessa forma e nesse lugar pré-concebido, e nós dissemos e dizemos não. Nós estamos aqui para contar a nossa história, nós somos sujeitos do discurso, nós não somos mais objetos na estante de outrem. Nós contamos a nossa própria história, nós escrevemos a nossa própria vivência e seguimos escrevivendo, Sandro. A obra Olhos d'Água trata sobre racismo, miséria, pobreza de personagens que vivem em situação de vulnerabilidade social, que são temas que perpassam nos contos. Como você observa estes fenômenos sociais no cotidiano das periferias brasileiras na atualidade? Olha, eu diria para você que a literatura de Conceição Evaristo, de maneira geral, ela apresenta uma galeria de personagens que transita por variados espaços de exclusão, seja na representação das mulheres idosas, das crianças ou mesmo dos homens. Em algum momento, essas experiências narradas encontrarão ecos noutras vozes neste universo além da ficção, né? O espaço da periferia, especificamente na literatura evaristiana, eu vejo como um espelho para o ir e vir dessas personagens que, de certa forma, trazem muito daquilo que vivemos aqui, né? Ou conhecemos alguém que vive aqui, né, nesses locais, nessas margens em que a maioria do povo preto se encontra, em que a maioria de nós se encontra, não é? Nas favelas, nas periferias, nas zonas marginais, e que nem por isso nós estamos em locais que não haja resistência. Não, o espaço da periferia, por mais marginalizado que ele seja, por mais que seja um espaço de exclusão, ele também provém resistência e resiliência, não é?
E pensando isso na literatura da Conceição Evaristo, eu ouso dizer para você assim que esse espelho ele representa a realidade da maioria da população negra brasileira e de forma muito singular, com muita maestria, a Conceição Evaristo traz isso para dentro do seu universo ficcional, em que vida e ficção se confundem naquilo que nos é mais singular, naquilo que nos é mais caro, naquilo que nos é mais subjetivo, que é a humanização do ser negro. Por meio da arte, da criação literária, Conceição Evaristo traz à lume questões existenciais que podem ser facilmente identificadas em nossas vidas, Sandro, ou mesmo daqueles que conhecemos, porque, reitero, a maioria de nós, a maioria do povo preto, a maioria do povo negro se encontra de fato nesses espaços de exclusão. Então, a literatura retratar isso é um ato político, é uma escrita denúncia e nós não vamos nos calar, sabe? Nós precisamos falar a respeito disso, nós precisamos trazer para o cerne da literatura brasileira essas personagens que sempre foram e sempre estiveram à margem do centro, mas nós vamos trazê-las sim, porque nós estamos num lugar que é nosso por direito. E de forma muito enriquecedora, de maneira muito brilhante, a Evaristo traduz, retrata isso na literatura dela com uma perfeição, sabe? Eu digo sempre que eu posso falar a respeito da literatura evaristiana, que para mim é sempre uma honra. Eu digo que o nosso canto na literatura não é um canto de lamúria, mas é um canto de lamento. E nós estamos aqui, sim, para escancarar, para estraçalhar, para romper com esse silenciamento, para romper com anos de invisibilidade e dizer que as margens vão falar sim, que os espaços de exclusão estão fazendo a travessia sim, e que nós existimos e resistimos. A literatura da escrevivência está aí para isso e nós estamos caminhando junto com essa escrevivência para dizer que chega, não dá mais para ter uma única visão da literatura, não dá para falar em história única, não é? Até porque essa história única, ela começa a partir do momento em que ela rompe com a nossa, que já vem de antes, não é, Sandro? Então, assim, para concluir essa pergunta, eu digo para você com toda a propriedade que os nossos passos vêm de longe e a nossa literatura também. Que lições podemos tirar após estas leituras da obra de Conceição Evaristo? E qual a sua sugestão para os nossos ouvintes? Bem, eu diria que podemos tirar várias lições, né? A principal delas, a meu ver, é a capacidade de humanizar. Nós sabemos que a violência imposta às vidas negras, em especial às mulheres, como eu disse anteriormente, bebe muito na fonte da história única, em que essas mulheres foram brutalmente desumanizadas, não é? E tornadas corpos aptos ao abuso e à procriação. Mas não no sentido de se tornarem mães, não. A maternidade é algo que nunca coube às mulheres negras, não é? E isso é totalmente desconstruído em Olhos d'Água. As mulheres negras são mães. A Evaristo tem uma coisa que me agrada muito, que é a capacidade de tornar essa maternidade para as mulheres negras uma coisa tão leve, tão natural e tão prazerosa, sabe? Se você pensa, se você percebe um pouquinho o amor que Ana da Venga já sente por aquele serzinho que está na barriga dela, é uma coisa assim que me comove, que realmente me deixa com olhos marejados, porque nós sabemos, a literatura hegemônica sempre nos suprimiu o direito de termos personagens representativas, não é, como sendo mães. Antes, as mulheres negras eram aquelas que amamentavam os filhos das sinhás, das patroas brancas, não é?
que muitas vezes deixavam as próprias crianças forçosamente, né? Bom, reiterar, sem tomar o leite, sem mamar do peito para alimentar os filhos dos brancos. Então, isso a Evaristo traz para a literatura dela com uma leveza, com uma coisa que realmente me comove muito. Então, se eu puder, assim, sugerir alguma coisa após a leitura de Olhos d'Água para os nossos ouvintes, é dizer que essa nossa conscientização ancestral, que ela nos permita ser capazes, né, que nos permita sermos capazes de praticar a empatia, de reconhecermos a urgência da luta antirracista e de sermos capazes também de considerar a luta e as pautas das mulheres negras, historicamente invisibilizadas, silenciadas e que por muito, muito tempo estiveram à margem da chance de poder falar por si, não é? De ter essa máscara de Flandres sobre o rosto, sobre a face, e que ainda de maneira muito resistente, a gente sempre achava um jeitinho, não é? De adquirir resistência e de significar em outro lugar. Eu digo assim, que a força das mulheres negras é como o silêncio em seu sentido positivo, porque quando você pensa em tentar suprimi-lo, quando você tenta pegá-lo, quando você tenta defini-lo, ele escorrega, ele é fugidio, ele é escorregadio, ele vai significar em outro lugar. E assim fomos nós, assim foram as nossas ancestrais, e assim somos o povo preto. Nós ressignificamos, ainda que nos encontremos num lugar de exclusão, nós sempre vamos encontrar um meio de ressignificar, de resistir, porque nós somos um povo resiliente. E a literatura negra está aí para dizer isso. É preciso que nós nos debrucemos sobre a literatura negra brasileira e indígena, porque são elas que nos mostram que os nossos passos vêm de longe. São elas que, de fato, retratam aquela história que foi cortada ao meio, que foi rompida, que foi brutalmente interrompida. Essa é a palavra. Então, nós precisamos ler os nossos, ler as nossas, negras e indígenas, e com isso termos a oportunidade de nos tornarmos pessoas, seres humanos cada vez melhores e, de fato, ressignificar o sentido dessa palavra humano, não é? Então, acho que nós precisamos, e a literatura está aí justamente para nos dar essa oportunidade de reflexão e de pensar o que é que nós estamos fazendo, não é? Para melhorar um pouquinho, tanto a nós quanto o outro. Acho que a literatura da Conceição Evaristo nos coloca para pensar. E que bom! Nossa, que sensacional! Foi enriquecedor tudo o que falamos aqui, Rosângela. E queremos agradecer as contribuições da Rosângela que topou participar desse bate-papo. Somos só gratidão por isso. Muito obrigado pela sua entrega. Agradecemos também a todos os nossos ouvintes por reservarem um tempo para nos ouvir. Nos encontramos no próximo episódio. Até logo. Ai, que maravilha! Eu que agradeço, Sandro. Agradeço imensamente o convite feito a mim, não é? De maneira muito especial, eu gostaria de reiterar a minha gratidão por esse convite para participar do Clube Kickoff de Leitura Digital e reiterar assim que é sempre um prazer e uma honra muito grande falar um pouquinho sobre a literatura da Conceição Evaristo, não é? Sobre a literatura negra em especial. E a Conceição Evaristo é, assim, a meu ver, não só uma escritora, mas uma grande intelectual,
não é? E nós temos a honra e o prazer de poder dizer que a literatura brasileira negra de autoria feminina tem sim uma intelectual negra do porte, da maestria, da grandeza, não é? De Conceição Evaristo, e que nós precisamos fazer com que tanto Conceição Evaristo quanto as outras escritoras negras estejam e ocupem todos os espaços. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês e me colocar sempre à disposição, sempre que vocês quiserem tirar um dedinho de prosa a respeito da literatura negra de autoria feminina, e estenderem a mim o convite, eu terei maior prazer. Eu aproveito para agradecer ao companheiro Sandro, a todas, todes e todos. Um grande abraço, muitíssimo obrigada. Axé para todos vocês.